Olá, boa noite, a paz a todos. Vamos à leitura de um versículo da Palavra de Deus para a nossa reflexão. Encontramos no livro do profeta Daniel, no capítulo 2 e o versículo de número 28. Assim está escrito: Mas há um Deus nos céus, o qual revela os segredos. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos tempos. O teu sonho e as visões da tua cabeça na tua cama são estas. Aqui nós temos palavras de Daniel, quando numa ocasião nós observamos que Daniel estava cativo na Babilônia, juntamente com os seus amigos, Ananias, Misael e Azarias. Eles estavam a serviço do rei, servindo nos lugares para onde eles foram designados. E aconteceu que, numa determinada noite, Nabucodonosor, ele teve um sonho, e aquele sonho perturbou muito a sua mente, e ao acordar, ele não se lembrava do sonho, esqueceu o que tinha sonhado e chamou os sábios que estavam lá, os astrólogos, os sátrapas, os adivinhos, todos aqueles que estavam ali dizendo-se conhecedores da ciência e da interpretação. E, portanto, quando ele tem este sonho, nós observamos que ele disse: eu tive um sonho e o meu espírito ficou perturbado. Então começou a chamar as pessoas em quem eles depositavam a confiança de que elas certamente teriam uma resposta para o sonho de Nabucodonosor. Mas nós vamos observar na frente que aquele não era um sonho qualquer. Era uma advertência de Deus sobre as coisas que estavam por acontecer. Mas vamos ao capítulo 2, onde está assim: tive um sonho, e para saber o sonho, o rei mandou chamar os magos, os astrólogos, os encantadores, os caldeus, para que declarasse ao rei qual tinha sido o sonho, e eles vieram se apresentar diante do rei. Deus abençoe a irmã Cristiane e pastor Edson. Então, este rei teve um sonho. E os sábios, os sátrapas, os astrólogos, os adivinhos, estas pessoas que são oportunistas, estão esperando a primeira oportunidade que se abre para se beneficiar, correram à presença do rei. Bom, o rei precisa, então, vamos chegar lá, e certamente este é o nosso momento, é a nossa hora. Mas o rei disse que teve um sonho, que seu espírito se perturbou e passou dele o sono. Quer dizer, ele não conseguiu dormir, e quando amanheceu o dia, ele também não conseguiu lembrar-se do sonho que ele tinha sonhado. Então ficou um ponto de interrogação. O que ele sonhou? E o que significava aquele sonho? Eram duas coisas que ele queria saber, porque aquilo mexeu com a estrutura de Nabucodonosor. Então nós encontramos aqui, quando chegou lá diante dele, os sábios, astrólogos, os adivinhos, todos aqueles que viviam ali para aproveitar-se de uma oportunidade, o rei disse o seguinte: o que foi me dado me tem escapado, eu não lembro nada. Porque eles estavam dizendo: ó rei, conta o sonho, rei. Se o rei contar o sonho, nós vamos dar a interpretação. O problema deles não era saber o sonho, era dar interpretação. E no mundo da interpretação, existem pessoas para tudo. Aqueles que criam interpretações que não têm nada a ver, simplesmente para ter alguma vantagem. Existem aqueles que têm realmente um direcionamento correto, principalmente da parte de Deus, para entender e dar a interpretação correta. Toda a interpretação que parte dos homens, ela só tem um lado. E, portanto, ela é parcial. Sempre há alguma coisa em jogo.
A interpretação que é dada por Deus, ela é imparcial, porque Deus não trabalha na parcialidade para proteger este e prejudicar aquele, abençoar este e amaldiçoar aquele. Não, Deus não age assim. Deus, ele é imparcial. Deus não escolhe lado. Deus é o mesmo para todos. E aqui, então, eles responderam segunda vez, declara o sonho e a interpretação. E isso foi deixando o rei meio esquentado. E ele disse o seguinte, olha, se vocês não me fazem saber o sonho e nem qual é a interpretação, olha, respondeu o rei e disse, percebo muito bem que vós quereis ganhar tempo. Por quê? Eles não conseguiam o que o rei queria. Não estava neles isto. Então o rei disse, bem sei que quereis ganhar tempo, porque vedes que eu sonhei, que o que eu sonhei me tem escapado. Por consequência, se me não fazeis saber o sonho, uma só sentença será vossa. Pois vós preparastes palavras mentirosas e perversas para proferirdes na minha presença até que se mude o tempo. Então, veja, eles estavam jogando palavras diante do rei para mudar aquela situação. Mas não tinha jeito, o sonho marcou a vida de Nabucodonosor. Então, como não teve jeito, qual foi a decisão de Nabucodonosor? Bom, já que não responde nada, não há ninguém sobre a terra que possa declarar a palavra do rei, pois nem o rei há, senhor o dominador, que requeira coisa semelhante a algum mago, ou astrólogo ou caldeu. Portanto, a coisa que o rei quer é difícil, e ninguém há que possa declarar diante do rei, senão os deuses cuja morada não é com a carne. Então o rei ficou enfurecido e fez um decreto dizendo o seguinte, que era para matar os sábios, os astrólogos, que matasse os sábios de Babilônia, os astrólogos, os adivinhos, todos aqueles que se apresentaram como solução, deveriam ser mortos. E este decreto do rei passou a valer imediatamente. A palavra do rei tem poder. E o que aconteceu? A primeira coisa, quando souberam desse decreto, foram buscar logo Daniel, que não estava lá entre aqueles adivinhos e astrólogos. Vamos jogar primeiro Daniel, Daniel morre primeiro, e a gente vai indo para o fim da fila, como diz assim, né? Então, e buscaram a Daniel e a seus companheiros para que fossem mortos. Daniel, Misael, Ananias e Azarias. Esses 4 jovens de Deus, fiéis, leais ao Senhor, foram colocados na linha de frente para morrer. Por quê? Porque os sábios, astrólogos, adivinhos, mentirosos, não conseguiram responder o que o rei queria. Nem o sonho e nem a interpretação. Então vamos começar a matança. Agora vamos começar pelos estrangeiros, pelos judeus que estão aqui. Quando eles foram para lançar Daniel, veja como é importante e primordial que se tenha comunhão com Deus e se tenha vigilância e prudência. Se Daniel não fosse vigilante e prudente e tivesse uma convicção firme de Deus na sua vida, ele teria sido levado à morte. Mas quando procuraram Daniel para matar, já vamos levar para a morte? Olha o que Daniel respondeu aqui, no capítulo 2, versículo 14. Então Daniel falou avisada e prudentemente a Arioque, capitão da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios de Babilônia. Então eles consideraram Daniel, Misael, Ananias e Azarias como sábios, então eles vão morrer. Então respondeu e disse a Arioque, prefeito do rei, por que se apressa tanto o mandato do rei? Ora, as pessoas que estavam lá diante do rei tomaram tanto tempo dele, perguntando várias vezes a mesma coisa que o rei não sabia dizer. Só que agora, quando sai o decreto tem que ser cumprido, como quem diz, a ordem saiu hoje para ser cumprida ontem. Quer dizer, é uma coisa apressada. Então Daniel disse, por que se apressa tanto o mandato da parte do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Disse o que era que tinha acontecido.
E Daniel pediu uma oportunidade para entrar ao rei. E Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo para que pudesse dar a interpretação. Todos aqueles que pediram tempo, o rei não deu tempo nenhum para eles. E se vocês estão querendo ganhar tempo e proferir palavras de mentira. Mas quando Daniel chegou e pediu um tempo ao rei, Daniel era diferenciado. Porque diz a palavra que Daniel tinha dons que lhe foram dados por Deus. Aos 3 mancebos, Deus deu conhecimento, inteligência, aos 4, e em todas as letras e a sabedoria. Mas a Daniel, além disso, deu também entendimento em toda a visão e sonhos. Foi uma coisa a mais que Deus deu a Daniel. Então Daniel pediu ao rei. Quando o rei lhe deu o tempo, ele foi para casa, chamou seus companheiros, explicou para eles o que era que estava acontecendo e fizeram uma reunião de oração. Como quem diz, nós vamos entrar em oração até que Deus revele o segredo. Enquanto Deus não revelar o segredo, nós não vamos parar de orar. É orar com propósito, orar com um objetivo definido. Algo que, se não tivesse uma resposta, a vida deles estava em jogo. Mas eles eram servos de Deus. Então diz aqui, então Daniel foi para a sua casa, fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão da noite. Observe, não sabemos a que hora da noite, mas eles entraram em oração, pedindo Deus misericórdia. E numa visão de noite, Deus revelou o segredo a Daniel. Então Daniel louvou o Deus do céu e falou e disse, seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Daniel conhecia este Deus. Por isso que ele pediu ao rei um tempo para falar com Deus. Quem tem intimidade com Deus, quem é conhecido no céu, ele tem esta oportunidade de se curvar diante de Deus, num pedido difícil, precisando de uma solução, de uma revelação de Deus. Mas quem é conhecido e vive em plena comunhão com Deus, ele tem este acesso aberto à presença de Deus. Ele pode chegar a hora que for, que Deus terá o prazer de recebê-lo da sua presença. Então foi Daniel. Quando Deus revelou a ele, ele continua dizendo no versículo 21, ele muda os tempos e as horas, ele remove os reis e estabelece os reis, ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos entendidos. Tudo isto era o conhecimento que Deus tinha de Daniel. O conhecimento que Daniel tinha de Deus. Ele conhecia este Deus que tem sabedoria, força, que muda tempos e horas, que remove reis, que estabelece reis, que dá sabedoria aos sábios, que dá ciência aos entendidos. Este era o Deus que Daniel conhecia e tinha comunhão com ele. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Então, este Deus que vive na luz inacessível, este Deus que é transcendente, mas que se torna o Deus imanente, o Deus que se faz presente em nós, embora sendo Deus acima de tudo e de todos, quando encontra um homem, uma mulher, dedicado a ele, sincero, fiel e leal, que tem comunhão com Deus, que é conhecido no céu, esta pessoa tem acesso à presença de Deus e conhece
estes atributos que estão ligados a Deus. Então ele louvou a Deus, falou com seus companheiros: pronto, estamos livres, nenhum de nós vamos morrer, porque Deus já me mostrou em visões o que foi que o rei sonhou, e não somente o que ele sonhou, mas Deus também me deu a interpretação. Então ele procurou Arioque, aquele homem que tinha revelado a Daniel o sentido de levá-los à morte, e disse, então, foi com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para matar os sábios de Babilônia. Entrou e disse-lhe assim: não mates os sábios de Babilônia. Introduze-me na presença do rei e darei ao rei a interpretação. Daniel foi ágil, foi prudente, foi seguro. Daniel agiu no momento certo, com as palavras certas. Ele não disse: eu vou dar a interpretação ao rei, mas livra a minha vida e a vida dos meus companheiros. Daniel não fez assim. Daniel disse: diga ao rei que não mate os sábios de Babilônia. Eles podem ter os erros deles lá que forem, mas nós não desejamos a morte deles. Não é fácil a pessoa ter este caráter, mas quem serve a Deus, ele tem este tipo de atitude. Ele não quer o bem só para si e para os que estão na sua proximidade, mas eles não querem que ninguém seja levado à morte por uma coisa que aconteceu, que a solução não estava neles, estava em Deus. E Daniel sabia isto. Então Arioque introduziu Daniel na presença do rei e disse: achei um dentre os filhos do cativo de Judá, o qual fará saber o rei a interpretação. Daniel foi. O rei perguntou para ele: podes tu saber o sonho que vi e a sua interpretação? Então Daniel respondeu na presença do rei e disse: o segredo que o rei requer, olha, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o pode descobrir ao rei. Este é um segredo revelado por Deus, e não há na terra ninguém que possa revelar este segredo ao rei. Mas, o versículo que tomei como reflexão, 28, diz: mas há um Deus nos céus, o qual revela os segredos. Então Deus revela os segredos. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias, o teu sonho e as tuas visões, e as visões da tua cabeça na tua cama são estas. E aí Daniel começou a descrever o sonho que ele teve. Diz que o rei estava na cama, os pensamentos subiram sobre o que há de ser depois disto, e aquele, pois, que revela os segredos, me fez saber o que há de ser. E disse: e a mim me foi revelado este segredo, não porque haja em mim. Veja como Daniel era prudente. Daniel não tirou proveito disso. E a mim me foi revelado este segredo, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei e para que entendesse os pensamentos do teu coração. E aí ele revela que o rei sonhou com aquela estátua, cabeça de ouro, os peitos de prata, de bronze, parte de barro, parte de ferro e por aí vai. E cada uma daquelas partes, daquela figura que o rei tinha sonhado, aquela estátua grande, Daniel deu a interpretação, quais eram os reinados e como seria a maneira deles agir. E terminando isto, quando Daniel deu toda esta interpretação, o próprio Nabucodonosor, ele vem agora a público e diz o seguinte, versículo 47, respondeu o rei a Daniel e disse: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses, e o Senhor dos reis e o revelador dos segredos, pois pudeste revelar este segredo. E a partir daí, então, este Deus de Daniel passou a ser respeitado diante daquelas pessoas. Por quê?
Porque o segredo não estava em Daniel. O segredo estava no Deus a quem Daniel servia. Deus abençoe a irmã Maria Aparecida Viotti. Então, aqui está. Há um Deus no céu, o qual revela os segredos. Para Deus não há segredos. Segredos são para nós, como foi para Nabucodonosor, como foi para aqueles homens que não tiveram condições de resolver. Mas Daniel não dependeu da sua sabedoria e da sua capacidade humana. O que ele fez? Ele pegou a causa, foi para a sua casa, reuniu seus companheiros e foram pedir misericórdia a Deus. Se humilharam diante de Deus e Deus revelou aquele segredo. E Daniel disse que o Deus do céu foi quem revelou aquele segredo. O rei se deu por satisfeito, porque a estátua, o sonho e a interpretação que Daniel deu, ele não deu pelo seu conhecimento, ele deu por meio daquilo que Deus lhe revelou. E a revelação de Deus, através de Daniel, era fiel, era digna de aceitação. E por isso, as coisas acalmaram-se ali. Mas nós observamos aqui, então, nestes versículos que falam sobre segredo, versículo 28, há um Deus no céu que revela os segredos, o versículo 19, onde Daniel foi para casa, no versículo de número 19, 18, ele diz aos companheiros, pedir misericórdia sobre este segredo. Versículo 19, foi revelado o segredo a Daniel. E versículo 22, que Deus revela o profundo e o escondido. Quer dizer, o segredo. E aqui está este segredo que foi revelado e que Nabucodonosor reconheceu o Deus de Daniel que lhe havia dado esta revelação deste segredo. Agora, veja o que diz a palavra de Deus no Salmo 25 e o verso 14. Está escrito assim: o segredo do Senhor é para os que o temem, e ele lhes fará saber o seu conserto. Então, o segredo de Deus é revelado para aqueles que o temem. Então, veja quão necessário é ter o temor de Deus na vida. Porque quem é temente ao Senhor, Deus lhe revela os segredos. Então aqui, o salmista Davi deixou registrado isto. O segredo do Senhor é para os que o temem. Agora veja o que está registrado no livro de Jó, no capítulo de número 29 e o versículo de número 4. São palavras de Jó. Está escrito assim: como era nos dias da minha mocidade, quando o segredo de Deus estava sobre a minha tenda. Jó, a palavra de Deus diz que ele era homem reto, que se desviava, sincero, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Nós lemos lá que o segredo é para os que o temem. E aqui Jó está dizendo, quando o segredo de Deus estava sobre a minha tenda. Então veja quão necessário é Deus estar sempre pronto a revelar os seus segredos àqueles que o temem. E aprendemos do exemplo de Daniel, de Davi e de Jó, que a necessidade mais principal da vida é ser temente a Deus e fiel a Ele em tudo, e não procurar nenhuma vantagem, qualquer que seja ela, mas se colocar à disposição nas mãos de Deus, para que Deus, por misericórdia, possa revelar, então, os seus segredos. Um dos profetas disse que o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes ter revelado aos seus servos, os profetas. O que é que Deus revela? O que não está claro, o que está oculto.
E quando Deus revela, é um segredo que Deus está revelando. E ele revela a quem é temente. Ele revelou coisas a Abraão, ele revelou coisas a Moisés, a Daniel, a tantos outros. Deus revelou. E como nós observamos naquele versículo clássico de Jeremias, quando diz, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei o quê? Coisas grandes e firmes que não sabes. Ora, se nós não sabemos, é segredo, é mistério, é algo que só compete a Deus. Mas se entrarmos no que diz a palavra de Deus, o Senhor vai revelar para cada um de nós. Então nós vamos ter aquele conhecimento, aquela revelação. Como também o apóstolo Paulo, ele recebeu de Deus a graça e vários mistérios que estavam ocultos, porque mistério é o quê? É segredo. É segredo. Mas quando chegou o tempo, Deus revelou. Observe aqui em Efésios, no capítulo 6 e o versículo 19, está escrito assim: e por mim, para que me seja dada no abrir da... Ele pedindo oração. Para que seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança para fazer notório o mistério do Evangelho. Mistério do Evangelho. Em Colossenses 1, 26 e 27, está escrito: o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora, nos dias de Paulo, foi manifesto aos seus santos. Que mistério era este? Aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Então, um mistério, um segredo que Deus revelou a Paulo. Também em Efésios, no capítulo 3, os versículos 3 e 5, está escrito assim: como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi. O que ele escreveu? Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Então, essa dispensação da graça era o mistério que foi revelado. Pelo que, aqui no versículo 5, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Que mistério era este? A saber, que os gentios são coerdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Deus abençoe, irmão Isaías Gomes. Então está aqui, há um Deus no céu que revela os segredos. Deus tem prazer em revelar estes segredos àqueles que o temem, àqueles que o servem com alegria, com fé, com amor, com dedicação. Daniel foi abençoado por Deus por ter uma vida simples, discreta, humilde, consagrada, porém com muita lealdade, com muita sinceridade, com muita pureza no seu coração, e Deus achou graça em Daniel, que diz-nos a palavra que, além de dar a ele conhecimento, inteligência em todas as letras e sabedoria, deu ainda a ele entendimento em toda a visão e sonhos. O livro de Daniel está repleto de visões e interpretações. Até mesmo algo que estava oculto, que era um mistério, era um segredo, quando se revelou o cativeiro que seria de 70 anos, o cativeiro de 70 anos, ele lendo o livro do profeta Jeremias, entendeu a duração daquele cativeiro, e Deus deu a Daniel uma visão
sobre as 70 semanas que estavam para se cumprir dentro do plano de Deus. Dentro do plano de Deus. Então, nós encontramos que foram vencidas as 7 primeiras semanas, depois mais 62 semanas, e por fim falta uma semana que vai se cumprir ainda no quadro profético, conforme lá Daniel, no capítulo 9, que está descrito sobre este assunto. Então nós observamos aqui, ele diz que saiu a ordem da edificação de Jerusalém. 70 semanas estão determinadas sobre o povo. Então, quando nós vamos olhar o quadro escatológico e profético, as 70 semanas de Daniel, elas são primordiais, porque ela estabelece quando começa e quando termina. E, por fim, tem ainda uma semana para se cumprir. Esta última semana vai cumprir-se por ocasião da grande tribulação. Mas o que é isto? Mistérios que estavam ocultos, mas Deus revelou a Daniel e ele deixou registrado, e tudo que está aqui cumpriu-se, só falta apenas uma semana para se cumprir. O Deus que cumpriu tudo referente a 69 semanas, será que não vai cumprir referente à última? Claro que vai. Deus é fiel. Deus cumpre aquilo que promete, aquilo que revela. Mas aqui Daniel disse, há um Deus no céu, o qual revela os segredos. Eu e você, se nos colocarmos na posição diante de Deus, e se for propósito de Deus revelar-nos segredos e mistérios, ele vai nos revelar. Mas é preciso que nós estejamos no centro da sua vontade e não queiramos tirar proveito pessoal em nada daquilo que pertence a Deus. Nós somos apenas um instrumento, uma voz e nada mais que isto. Tudo mais, quem faz e opera é Deus. Nós somos somente um veículo, um meio, uma pessoa que ele tem prazer de usar no seu propósito e na sua vontade. Quando nós reconhecemos qual é o nosso lugar diante de Deus, nós vamos fazer como Daniel. Não fui eu, foi Deus que revelou. Porque o Deus que revela segredo está nos céus. Ele continua operando da mesma forma. Então que o Senhor nos ajude, que possamos refletir sobre este ponto. O Deus a quem servimos é o Deus que revela segredos. Quem sabe, ele tem segredos para revelar na sua vida ou de quem está à sua volta. Portanto, faça como Daniel. Se posicione diante de Deus. Peça a ele misericórdia. E espere Deus abrir o quadro e mostrar o que precisa ser mostrado e dar a interpretação daquilo que ele mostrar. Que o Senhor ajude-nos, que eu e você, que cada um de nós estejamos diante da presença do Senhor, para que ele, a seu tempo e modo, possa usar-nos para a glória e louvor do seu nome. Querendo Deus, amanhã retornaremos.